Olá, cheirosos aqui do meu canal, tudo bem? Pessoas iluminadas. O vídeo de hoje eu venho representando aqui uma tag que foi marcada pela uma queridíssima aqui do canal, que é a canal Ana Paula Cabral. Ela me tagueou com um tema que chama muita atenção, que é o Fevereiro Roxo, a conscientização sobre as três doenças que muito vem chamando a atenção com relação à saúde das pessoas, que é sobre a Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Bom, vou dar início no vídeo de hoje e o vídeo de hoje eu vou mostrando aqui sobre os perfumes roxo representando esse tema. Não que os perfumes vai fazer milagre com relação às cores, com relação ao bem-estar das pessoas, mas sim as cores do perfume chamando atenção para o tema, porque são as cores roxas e representa muito bem a esse tema. E como eu tenho 4 perfumes muito com as cores parecidas, né, ao tema, então vou lá representando, já que fazemos parte da perfumaria, somos amantes, né? Então, um dos perfumes muito parecido ao tema, e é esse aqui, que é o Química de Humor. Ele é representando o Fevereiro Roxo. Um outro também é o Crisca Mania, tá? É um Crisca Mania que representa aqui o Fevereiro Roxo. Um outro também que é este essencial exclusivo. E um outro que é esse aqui, que é o Faroe Rebel Avon Natura. Bom, esses perfumes são maravilhosos, cheirosos, mas o que chama a atenção deles aqui hoje não é nem pela fragrância, mas sim pelo tema, as cores. Bom, o que podemos falar da apresentação, né, sobre o tema? O Fevereiro Roxo, na verdade, aborda um tema que é o Alzheimer. Vou falar primeiro da Alzheimer, né? E o lúpus e fibromialgia. Apesar de serem doenças que aparentemente não tem muito em comum, né? E ao menos duas coisas elas se aproximam, que são as três que não tem cura. Elas são muito conhecidas pela medicina e também são todos os temas da campanha do Fevereiro Roxo, criada como forma de conscientizar a população sobre essas doenças. E essas doenças de patologias é um lema que da iniciativa, né, que é: se não houver cura, que o mínimo haja o conforto, né, das pessoas, né, em se cuidar, pelo menos. Ou seja, apesar de uma doença ser incurável, não significa que o portador dessa doença não possa ter uma qualidade de vida melhor. E por isso essa campanha é apoiada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e tem como foco também de compartilhar as informações e oferecer as referências e os sintomas ao tratamento disponíveis. E mostrar que o diagnóstico precoce ajuda a manter a qualidade de vida dessas pessoas. É importante também destacar que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de resposta positiva ao tratamento dos sintomas associados às doenças, podendo até mesmo retardá-lo essa doença. Bom, qualquer tipo de doença, se for diagnosticada cedo, eu concordo realmente, porque tem um tratamento mais fácil, assim, no sentido de não curar, mas que a pessoa ameniza as dores do corpo, né? O Alzheimer mesmo, nas últimas décadas, ela evidenciou uma doença, uma descoberta em 1906. E o Alzheimer geralmente se manifesta a partir dos 60 anos de idade. Ela provoca perda de capacidade cognitiva, da memória, da demência. O Alzheimer também destrói as funções do cérebro. Não tem cura também. É uma doença que possui as fases leves e moderada, e grave também. E o comportamento funcional é o que determina em qual delas a capacidade está inserido nessa fase leve. Geralmente, quando a medicação é adotada, ela leva uma vida praticamente normal.
que é o esquecimento, e não chega a ser muito empecilho nessa atividade corriqueira. Bom, o que eu posso falar dessa doença Alzheimer? Eu tenho experiência que foi na minha família, né? Eu perdi meu pai pouco tempo com esse problema, não tem pouco tempo, já fez um ano agora. Meu pai se foi devido a essa doença, ele foi por vários processos de saúde e o Alzheimer cada vez mais ele passou a ter esquecimento, ele não lembrava o nome das filhas, não se recordava onde ele estava, às vezes ele fazia coisas que ninguém imaginava, né? Porque ao mesmo tempo que ele lembrava de uma coisa, daqui a pouco ele esquecia. Muitas vezes ele perguntava várias vezes: quem é fulana, quem é tal pessoa, porque poderia estar conversando com ele e daqui a pouco ele esquecia o nome dos membros dos familiares. Às vezes, por exemplo, levava o almoço para ele, colocava para ele almoçar, ele não queria o alimento. Quando virava as costas, ele dizia assim: eu não almocei hoje ainda. Quer dizer, ele almoçava, mas não lembrava que ele almoçava. Quem não entende achava que poderia ser verdade, né? Poderia dizer assim, deixar ele com fome, porque não deram a comida dele. Porque ele dizia bem assim, eu não almocei hoje ainda, não me deram comida, estão matando eu de fome. Então, assim, é uma doença que quem for cuidar dessas pessoas tem que ter muita paciência, muita cautela. Eles não ficam assim porque querem. É uma função que acontece que só Deus sabe o que é que a pessoa passa. E, de acordo com o Ministério Público de Saúde, o Alzheimer ele costuma evoluir de forma lenta e progressiva, a partir do diagnóstico. Foi o que aconteceu com meu pai. E sobrevida média, ela auxilia entre 8 a 10 anos. E a doença instala-se ali na pessoa com processamento de certas proteínas nervoso central, que começa a dar errado, que é no momento que a pessoa passa a acreditar que a genética determina 10%, né, desses casos. E a Organização Mundial, né, da Saúde, OMS, que é a sigla, né, estima que o Alzheimer afeta cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. O número deve se dobrar em 2030. Nossa, é muito tempo isso, né? No Brasil, o cálculo da Associação Brasileira de Alzheimer, que é a ABRAS, a sigla, né, é de que 1,2 milhão já foram feito essa situação de descobertas dessa doença. Bom, o Sistema Único de Saúde, que é a sigla SUS, oferece o acompanhamento, o tratamento aos portadores de Alzheimer, inclusive a entrega da medicação. Diante da suspeita da doença, a anormalidade relacionada ao esquecimento, a paciente deve procurar uma unidade básica de saúde, né? A partir daí é que passa a ter o acolhimento aos especialistas para cuidar e os familiares, né, presentes. E para se prevenir, é necessário adotar hábitos de vida saudáveis, né? Deve ser praticado ao longo da existência como controle dessa doença prévia, como a hipertensão, diabetes, obesidade e o combate do sedentarismo, com a prática de atividades físicas e evitar o tabagismo, que é o cigarro, né? E praticar ações que estimulem a memória e a leitura. Jogos também, eu concordo que seja bem prático também, porque ajuda o cérebro a trabalhar, né? Vamos falar um pouquinho do lúpus, né? Lúpus é considerada uma doença que é a segunda doença, né? Que é considerada inflamatória, autoimune. O lúpus também ocorre quando o próprio sistema imunológico ataca os tecidos saudáveis do corpo do ser humano. O nome científico é lúpus eritematoso sistemático, que a sigla é LES, e pode afetar diversos órgãos e tecidos do corpo, como pele, articulações, rins e cérebro. E em casos mais graves, especialmente se não for retardado, né, ou tratado adequadamente, pode levar até a morte, gente. Ainda não se sabe ao certo qual é a causa e nem o que faz com o sistema imunológico. Volte contra os tecidos, né, saudáveis do corpo. Então, essa doença ela é autoimune
e pode conter devidos uma combinação de fatores hormonais, infecções genéticas, ambientais. Pode ocorrer também em uma pessoa de qualquer idade e sexo, principalmente entre os 20 a 45 anos. É uma combinação de fatores que, que nascem, né, com a tendência para tê-la e desenvolve determinada época da vida, seja por fatores genéticos ou ativação do sistema imunológico. Mas quando mais cedo for diagnosticado, mais cedo pode ter o controle desses sistemas e sintomas. Assim afirma, né, os doutores sobre essa referência. E os sinais delas que atacam na pessoa sobre o lúpus após uma crise desencadeada por alguns desses fatores, a exposição à luz solar de forma inadequada, em horários inapropriados, infecções que podem indicar lúpus ou causar uma cardíaca da doença. O uso de alguns antibióticos, medicamento usado para controlar as convulsões e a pressão alta. Então fica a dica aí, pessoas que não podem estar, né, tomando sol com muita frequência devido a essa situação. Essa doença também, ela fica atenta aos sintomas da doença, que mais chama atenção é o aumento da sensibilidade. E tô balançando junto com vocês a câmera aí. Bom, desculpa aí. É o aumento, né, da pele com a sensibilidade, vermelhidão, principalmente a sensibilidade ao sol, as áreas expostas, assim como o aparecimento de manchas e placas vermelhas pelo corpo, né? E se for constatada algumas anormalidades, o paciente deve procurar, né, o sistema que cuida da saúde e também a doença pode ser tratada, mas ela não tem cura, né? E os portadores da doença são atendidos como ambulatórios de reumatologia da Secretaria de Saúde. E também o tratamento é processual, né? E vamos falar um pouquinho agora da a terceira que fala sobre a fibromialgia. Essa fibromialgia é uma doença reumatológica que comete por volta dos 3% da população brasileira. Em sua maioria são as mulheres adultas, conforme dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é a sigla CBRR. A principal característica é o aparecimento de uma dor muscular crônica generalizada, acompanhada de sintomas como fadiga, alterações dos sonos, memória de humor. Bom, há um aumento da sensibilidade da dor, é como se uma pessoa perdesse uma espécie analgésico natural do organismo para se sentir a dor o tempo todo, né? E como reduz a produção dessa substância, a pessoa sente dor, né? Ela sente dor espontânea, de vários tipos e espalhado pelo corpo, explica o doutor com relação a essa área. Infelizmente, a medicina ainda não entende muito bem como essa doença opera dentro do corpo do humano. Sabe-se que o tratamento ela pode evoluir para a capacidade física e limitação funcional, complicações como bastante o aspecto na qualidade de vida do paciente. Com o tratamento adequado, envolve tanto o uso de medicamentos quanto a prática de terapias como fisioterapia, acupuntura. É possível que o paciente tenha uma grande melhora na qualidade de vida e pessoas para viver normalmente. Também ajuda a pessoa se manter saudável, fazendo práticas de atividade físicas e melhorar o condicionamento cardiovascular e ter uma boa qualidade de sono e diminuir o nível de estresse psíquico. Bom, os pacientes nessa condição devem ser acompanhados por médicos da sigla UBS, né, na verdade. Em caso de dúvida, essas doenças podem ser associadas em alguma outra reumática, o paciente deve ser encaminhado para uma avaliação com um especialista. Bom, o Fevereiro Roxo é uma campanha que surgiu em 2014. Foi na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.
Não existe um calendário oficial de conscientização, né? Mas o trabalho geralmente é feito por organizações não governamentais, que são ONGs, né? E muitas vezes é apoiado por prefeituras e governos estatais que promove palestras e ações, informação, até, né, nutrir todas essas informações. Então, são informações importantes, que todas as pessoas procurem, né, buscar a sua saúde, descobrir como ela está antes, fazer o tratamento, porque são doenças que não têm cura, mas que pode ser diagnosticada antecipadamente. Qualquer tipo de doença que vier a surgir, você tem que ter um diagnóstico precoce para ser cuidado. Bom, o vídeo de hoje foi um alerta sobre isso, não foi nem em relação aos cheiros, e sim as cores representando dos perfumes. E aqui são meus 4 perfumes roxos da minha coleção. E até porque eu só tenho esses 4 roxos mesmo, agora que eu descobri que da minha coleção só tenho 4. Mas enfim, né? Vou esperar meu Luna Radiance chegar. Oh, fascinante, desculpa, chegar para eu poder participar da minha coleção aqui. Bom, eu agradeço aqui a minha lindíssima canal Ana Paula Cabral, uma pessoa muito querida por mim, muito gratificante. Ela já me tagueou em outras tags aí que eu vou responder também. Provavelmente esse vídeo vai ao ar sexta-feira, porque meus vídeos são postados aqui nas segundas-feiras e sextas-feiras. Se aparecer alguns vídeos extra no meio da semana, eu posto, que são dia de quarta-feira mais ou menos. E sempre nos horários de 1 hora da tarde, tá? Bom, eu vou deixar as pessoas aqui tagueada abaixo do link desse vídeo. Vocês irão assistir e logo abaixo clica aí que vocês vai ver o nome de vocês, dessas pessoas que eu taguei para responder, tá? Não se sinta obrigada, fique à vontade para responder. E mesmo que eu não marcar algumas pessoas aí, até mesmo pelo esquecimento ou no momento não der para colocar todos, mas fique à vontade para responder e fico feliz em voltar assistindo cada um de vocês, tá? E desde já deixo um cheiro, um abraço a todos e um bom final de semana, tá, meus amores? Meus iluminados, um cheiro, um abraço, tá?